Patrícia Corado e este é o canal Língua Minha, um canal dedicado a quem estuda a língua portuguesa, a nossa amada língua portuguesa. E se você, além de estudar português, está estudando outras matérias, aprenda História com o nosso professor, amigo Hilário Xavier, canal Tudo é História, e Química, não preciso nem falar, né? O fera Marcelão da Química. Falta de meio para estudar não é, né? Um abraço! Oi, eu sou a professora Patrícia e a nossa conversa hoje é sobre o quinhentismo. O quinhentismo é classificado como a nossa primeira escola literária, mas o quinhentismo não é bem uma escola literária. Por quê? Porque não existem traços do quinhentismo como uma categoria de escritores voltados para um tema específico. O que acontece no quinhentismo em relação à literatura brasileira é que ele se caracteriza como o conjunto dos primeiros escritos em território brasileiro, acontecidos no contexto da colonização, da chegada dos portugueses. Por isso, quinhentismo, porque ele é inaugurado em 1500 e, como você vê no slide, acontece no século XVI, porque vai ser aquele primeiro período inaugural da colonização, certo? Muita gente acha que o quinhentismo é apenas a carta de Pero Vaz de Caminha, mas a gente vai ver que não é só isso. Então, acompanha aqui no slide comigo, você está vendo na sua tela, que contexto é esse que é o contexto do quinhentismo? Bom, o quinhentismo acontece no contexto do descobrimento do Brasil, durante as grandes navegações, naquela história lá do Novo Mundo, quer dizer, os portugueses, os europeus de maneira geral, desbravando os mares para descobrir um novo mundo e precisavam dar conta desse novo mundo para os seus reis. Daí surgiam essas cartas que se configuravam como objeto da literatura desse novo mundo, certo? Bom, qual é então, acompanha aí que você está vendo na tela, a concepção que vai nortear o quinhentismo? É uma literatura basicamente informativa. Por que basicamente informativa? Porque é uma literatura que buscava informar, os colonizadores, os reis que estavam lá na Europa, sobre o que os desbravadores estavam encontrando nesse novo mundo. Daí ser uma literatura com um caráter muito descritivo. Muitas vezes nós vamos encontrar nesses elementos do quinhentismo traços extremamente descritivos, voltados para quê? Para criar uma espécie de retrato do Brasil para o povo, os reis e os governantes que estavam lá em Portugal. É lógico que nesse material a gente também vai encontrar a visão de mundo, as ambições, as intenções desse homem europeu mercantilista que saiu em busca do novo mundo. Então, esse homem que estava descrevendo a nova terra, evidentemente ele se mostra também um tanto nesse texto, Nós nos mostramos nos textos que nós escrevemos. O homem do século XVI, evidentemente, também mostrava naqueles textos muitas das suas marcas, da sua visão de mundo, da sua subjetividade, certo? Bom, a Carta de Caminha não é o único documento da literatura do quinhentismo, certo? Mas é o marco inaugural, quer dizer, qual é o primeiro elemento considerado literário, entre aspas, vamos ver por quê, no Brasil? Vai ser a Carta de Pero Vaz de Caminha. É uma literatura que tem, como nós vimos, um caráter informativo ou também chamada de literatura de cronistas. Por quê? Porque eram os homens que estavam dando conta daquele tempo, fazendo a crônica no sentido de cronos daquele tempo. Um levantamento da Terra Nova e, com base nisso, as características estéticas vão ser muito discutíveis. Então, esses documentos tinham um alto valor histórico.
mas um baixo valor literário. Não eram exatamente literatos que estavam produzindo esses documentos, esses textos. Esses textos estavam sendo escritos por quem aqui estava. Ah, era o escrivão da frota de Cabral, certo? Tudo bem, mas esse não é um documento escrito com grandes preocupações estéticas. Ele tinha uma finalidade outra, que era uma finalidade muito mais descritiva, certo? Por isso a qualidade literária dele é menor do que a qualidade histórica desse material. Ah, isso aí que você está vendo na sua tela agora é só uma imagem bem ilustrativa, mas do documento original da Carta de Pero Vaz de Caminha. Bom, a Carta de Pero Vaz de Caminha é o marco inaugural, mas outros documentos também fazem parte aí dessa nossa literatura de informação. Acompanha aí na tela, ó, a Carta do Descobrimento, escrita por Pero Vaz de Caminha, o Tratado da Terra do Brasil, escrita por Pero de Magalhães Gândavo, certo? Agora eu vou mudar o slide para você continuar acompanhando comigo. História da Província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil, também de Pero de Magalhães. Diálogo sobre a conversão dos gentios. Agora vocês vão perceber que tem uma outra pegada, uma coisa mais voltada para a catequização, escrita por Padre Manuel da Nóbrega, e o Tratado Descritivo do Brasil, essencialmente descritivo, um documento que ali precisava dar conta de tudo mesmo, de Gabriel Soares de Souza. Esses são os documentos mais importantes produzidos por volta do nosso século XVI e, portanto, enquadrados no nosso quinhentismo. Mas o quinhentismo tem também traços ligados à catequização. Então vejam, a literatura produzida no nosso século XVI tinha dois objetivos fundamentais. O primeiro, um caráter descritivo, informativo, informar a quem estava em Portugal sobre as características e as possibilidades desse novo mundo encontrado aqui, certo? Agora, existia também um ambiente da contra-reforma. E esse ambiente da contra-reforma exigia dos padres jesuítas que estavam por aqui um trabalho de conquista de novos fiéis. Esse povo que aqui já habitava, os índios, precisava ser convertido. E essa conversão ficou a cargo dos jesuítas que aqui estavam. A literatura, né, do quinhentismo tem também, então, esse traço jesuítico, também nesses textos aí sendo classificada como literatura jesuítica. Nesse contexto, o teatro de Anchieta ganha um traço, né, ganha uma marca muito importante, porque Anchieta, que era o padre José de Anchieta, ele criava textos teatrais com o objetivo de catequizar os índios. Por quê? Porque naquele teatro ficava mais fácil de conseguir passar os valores, né, do cristianismo para os índios, porque o teatro, com a linguagem corporal, com tudo isso, criava uma facilidade na apreensão da mensagem, certo? Então, acompanhe comigo na tela. Os principais jesuítas responsáveis pela produção literária da época foram o padre Manuel da Nóbrega, que nós já vimos lá, e o missionário Fernão Cardim e, fundamentalmente, o padre José de Anchieta. Esse aí é o padre José de Anchieta, que você está vendo na sua tela. Agora, você sabe que literatura cai nos exames, então é bom você estar preparado para isso. Eu trouxe uma questãozinha pra gente que fala o seguinte: sobre a literatura produzida no primeiro século da vida colonial brasileira, é correto afirmar que essa literatura é formada principalmente de poemas narrativos e textos dramáticos que visavam a catequese. Bom, veja que o enunciado fala sobre a literatura produzida no primeiro século da vida colonial brasileira. Havia, de fato, textos dramáticos, teatrais, voltados à catequese? Sim, mas eles compõem sozinhos a nossa literatura do século XVI? Não. A literatura do século XVI ela é formada fundamentalmente por obras de caráter informativo e obras que visavam a catequização. Então, uma coisa só não é a minha melhor alternativa.
Será que a nossa literatura inicia com a prosopopeia de Bento Teixeira? Não, Bento Teixeira foi um escritor que era meio marginalizado, escreveu um poema só que ficou sendo conhecido e era voltado, assim, basicamente a uma espécie de congratulação dos nobres para que ele conseguisse o perdão e a inserção que ele desejava. Foi colocada aqui essa alternativa só para enganar vocês. Não foi eu que coloquei, não. Foi a banca da prova. Letra C. É constituída por documentos que informam acerca da terra brasileira e pela literatura jesuítica. Sim, é constituída por dois tipos de coisa. Por documentos que informam acerca da terra brasileira, essa é a literatura informativa, e pela literatura jesuítica, que tinha, sim, a finalidade da catequese. Essa está mais completa do que a letra A. Vocês percebem? Porque a letra A só contempla a literatura jesuítica, não contempla a literatura informativa. E o contexto do quinhentismo precisa abarcar essas duas ideias. Os textos que a constituem apresentam evidente preocupação artística e pedagógica. Veja, pedagógica até tem os textos da catequese, porque eles precisavam ensinar valores, certo? Agora, a preocupação artística e literária dos textos dessa época é, de fato, questionável, certo? Então, não tem grande preocupação artística. Descreve com fidelidade e sem idealizações a terra e o homem, ao relatar as condições encontradas no novo mundo. Bom, eles até procuravam descrever fielmente, mas a subjetividade deles, como nós já vimos, estava lá marcada. As aspirações, os desejos, eles de fato tinham muitas idealizações em relação aos índios, à nova terra. As aspirações, os desejos deles estavam marcados nesses textos. Então, não tem essa objetividade toda para a gente dizer que tinham total fidelidade, não havia idealizações. A melhor alternativa, então, é a nossa letra C. Tudo bem? Então, ó, o quinhentismo é basicamente isso. Estude, faça os exercícios, assista novamente às aulas e acompanhe as outras escolas literárias. Um beijo!